noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai conhecer a história de conversão do Lucas. Ele foi ex-presbiteriano e ele vai contar pra gente como que foi a trajetória dele para o catolicismo. Então, convide aí mais pessoas, manda aí pra quem você conhece. Oi, Thaisa, tudo bom? Tudo, e você tá me vendo? Agora eu tô. Louvado seja Deus. Mandei até rezar uma missa pra dar certo agora. Não, eu convoquei um Mandei pro exército de Padre oração. Gerson, olha, coloca na intenção da missa porque a coisa foi feia, viu? É, e o áudio tá bom, né? Sim, Tá bom? tá perfeito. Graças a Deus. Então, Beleza. Lucas, pode então se apresentar, fala de onde você é, o que você faz, qual é a denominação que você nasceu, a educação religiosa que você recebeu, fica à vontade. Sim. Bom, meu nome é Lucas Pacite, eu sou de Campinas, mas atualmente eu moro em São Paulo. Tenho 25 anos, sou formado em engenharia civil e eu trabalho com perícia de engenharia e com avaliação de imóveis aqui em São Paulo. E eu venho eu venho da Igreja Presbiteriana do Brasil, IPB, e converti em 2018, em maio de 2018 por aí. A minha família inteira, ela é protestante, né? Sempre foi. Quer dizer, ao lado do meu pai é protestante, sei lá, faz umas 4 gerações aí, vai um século para trás. A família da minha mãe era católica, mas pelo meu pai eles acabaram se convertendo, acabaram saindo da igreja católica e se tornaram protestantes. E hoje é todo mundo protestante. E eu cresci ali na igreja, eu era bem envolvido, é, meus pais sempre me ensinaram muito bem, sempre me deram uma boa educação moral, sempre me ensinaram muito sobre a importância de dar prioridade para Deus na nossa vida. Então eu sempre fui muito envolvido ali nas coisas da igreja. Eu era professor de escola dominical, ajudava ali na diretoria da juventude, né, dos jovens e tal. Então esse era o tipo de coisa que eu participava, assim, eu gostava muito. Você era bem Para quem não ativo. sabe, oi? Você Sim, era sim, bem era bem ativo. ativo. Sim, sim. E para quem não sabe, a Igreja Presbiteriana, ela é a denominação calvinista mais famosa aí, né, a maior de todas. Então eu pertencia a esse ramo aí, né, dos 5 pontos aí do calvinismo e tal. Eu diria assim que a minha jornada em direção à igreja, assim, quando eu comecei ela, eu podia datar ela de um certo dia, por exemplo. Eu podia começar a falar assim, foi hoje que eu comecei a estudar sobre a Igreja Católica. Mas hoje, olhando para trás, eu consigo ver sinais de Deus me trazendo para a igreja desde muito antes, assim, né? Pequenas sementes que ele foi lançando no meu coração em coisas que eu nem percebi. Então, por exemplo, uma coisa que eu lembro, quando eu tinha 10 anos, super novo, teve uma excursão lá na igreja para ir visitar os manuscritos do Mar Morto na Pinacoteca em São Paulo, quando teve aqui no Brasil. É. E assim, é uma excursão que só tava os velhos, né? E eu, com 10 anos, estava indo lá. eu já era meio nerd, assim, esse tipo de coisa. Então eu lembro que eu fui, e eu lembro que eu fiquei assim, maravilhado com aqueles documentos, pô, uns papiros aqui, uns pergaminhos de 2.300 anos atrás. Eu fiquei assim, muito impressionado com tudo aquilo. E para quem já estudou sobre os pergaminhos do Mar Morto, né, sabe que ele que ele vindica várias coisas sobre a Igreja Católica, né? Principalmente naquilo que diz respeito ao cânon. Mas ali na época não era o tipo de coisa que eu estava pensando, mas assim, foi algo que já estava no meu coração, assim, esse amor assim por Eu não entender sabia, as não. O escrituras. que é que fala? Não? Bom, é porque, segundo a narrativa protestante clássica, no tempo de Jesus, no século I, todos os judeus possuíam um cânon fixo, fechado, que seria o cânon farisaico moderno, o cânon Ah, protestante, né? sim. Bom, ali nos pergaminhos do Mar Morto nós encontramos uma biblioteca, né, bíblica ali dos essênios, que possui, por exemplo, o livro do Eclesiástico, o livro de Baruque, o livro de Tobias, todos ali. E, por exemplo, o livro do Eclesiástico ele está copiado num layout que eles chamam de esticográfico, bem específico para a poesia bíblica.
Ou seja, é uma escrita extremamente precisa que você só usaria para escrever um salmo ou um provérbio. Ou seja, está mostrando ali que eles realmente acreditavam que aquilo fazia parte das escrituras. Então isso já quebra um pouco da narrativa protestante sobre a formação do cânon, né? Porque você vê que na época de Jesus, as visões sobre o cânon eram extremamente diversas e os livros deuterocanônicos já eram muito aceitos ali entre vários judeus, né? Então, assim, esse foi algo que me impressionou na época, assim, embora nenhuma discussão do cânon tenha vindo para minha cabeça, né? Mas eu lembro também quando eu entrei na sala de catecúmenos. Catecúmenos é tipo a catequese que tem lá na igreja presbiteriana. Eu lembro que todas as aulas eu ia assistindo, eu tava assim concordando com a cabeça, concordo, tipo, já sei tudo isso e tal. Mas eu lembro que tinha uma pergunta que eu queria fazer. Eu não falei assim, não, eu quero fazer uma pergunta. De onde que vem os livros da Bíblia? Isso eu queria muito saber, eu nunca entendi. E eu lembro que eles me deram uma explicação na época que eu aceitei, mas eu achei fraca. Tipo, não, tem coisa melhor. Tipo, eu fiquei com vontade de estudar mais depois, mesmo acreditando que comprovaria o cânon protestante. Mas eu queria falar assim, não, essa explicação está muito mal dada, deve ter uma coisa aqui mais acadêmica, uma coisa assim mais rigorosa, né? Isso, sei lá, com 11, 12 anos, mas tudo bem. Daí eu fui batizado ali na igreja presbiteriana. Eu fui batizado um pouco tarde. Normalmente os presbiterianos batizam crianças, mas eu fui batizado com 13 anos, se não me engano. É uma exceção, é coisa de família, não tem a ver com a denominação em si. Daí eu participava ali da Santa Ceia, né, que eles acreditam ser o sacramento da Eucaristia, né, embora não seja. E eu lembro que o segundo ponto, assim, que começou a me fazer querer estudar mais sobre a Igreja Católica foi quando eu entrei na faculdade. Porque quando eu entrei na faculdade, eu diria que eu fiquei um pouco chocado com a degeneração moral ali do pessoal. Não era algo que eu estava muito acostumado, assim. Eu cresci num ambiente, assim, meio bolha, assim, meio protegido, assim, com o pessoal da igreja e tal. Mas quando eu fui na faculdade, eu fiquei meio assim, nossa, onde é que eu arranjo amigos aqui, né? Mas, graças a Deus, tinha 2 rapazes ali muito bons na minha sala que eu consegui fazer muita amizade. E eram 2 rapazes católicos. Eram 2 rapazes bem firmes na igreja, iam na missa, né, se confessavam, né, acreditavam em tudo que a igreja ensina. E eu gostava muito de discutir com eles, assim, na amizade, assim, discutir sobre assuntos políticos, sociais, a gente gostava de discutir sobre religião. Gostava de discutir sobre o catolicismo versus o protestantismo. E eu percebi nas minhas discussões com eles que eles não sabiam muito sobre o assunto. Embora fossem 2 rapazes muito piedosos, eles não conseguiam fornecer boas respostas para os argumentos que eu estava trazendo. E eu fiquei um pouco assim, caramba, não é possível, esses negros aqui são bons, os caras não sabem responder minhas perguntas, cara. Que isso, esses católicos estão muito fracos, né? Eu falei assim, já sei, eu vou estudar a doutrina católica para eu saber falar para eles o que eles deveriam estar falando para daí eu combater, né? Então eu estava tentando fazer o papel do advogado do diabo para combater por cima, né? O que você então, questionava? Muitas coisas, a infalibilidade papal, a veneração de Maria e dos Santos, purgatório. Eu acho que, assim, todas aquelas doutrinas em que o protestante não consegue ver na Bíblia, né, porque ele não está acostumado a ver, ou porque, né, não vem da tradição dele, né, então, eu lembro, por exemplo, do meu amigo falando que ele acreditava na Assunção de Maria, eu virei e falei para ele assim, cara, você sabe que isso não está na Bíblia, né? E daí ele falou, sim, eu sei, mas a gente não acredita que tudo tem que estar na Bíblia. Daí eu lembro na minha cabeça bugando, sério? Que estranho. Mas porque assim, a eu achei que própria ele Bíblia diz isso, né? Que tem a tradição, né? Exatamente. Mas assim, eu achei que... Eu gostei da honestidade do cara, assim. O cara não sabia dar uma boa explicação e falou assim, não tá. A gente não acredita que precisa estar. Deu, tá bom, curioso. Porque nem os livros da Bíblia estão na Bíblia, né? Exatamente. Daí eu comecei a estudar um pouco sobre a doutrina da igreja. E eu comecei a fazer assim, um estudo um pouco assim, errático, assim, meio esporádico. Então, eu li um pouco do catecismo, li um pouco da Suma Teológica, li um pouco daqui, dali, ia vendo várias coisas, né? Um pouco daquele site, o Catholic Answers, que tem canal no YouTube também, muito bom. Eu ia vendo, e eu comecei a aprender bastante sobre o que os católicos realmente acreditavam. Isso foi muito bom porque eu percebi que eu não tinha nem ideia. Eu não tinha nem ideia das coisas. Então, assim, eu estava assim, completamente mal informado. Então, eu lembro, por exemplo, de uma vez que
era dia 31 de outubro de 2017, foi isso. Lá na igreja presbiteriana, eu lembro que teve uma aula de escola dominical lá sobre a Reforma Protestante, clássico. E daí eu lembro deles falando sobre o purgatório, e eu lembro deles falando, não, o purgatório é uma segunda chance na salvação, é para quem pecou a vida inteira, e daí tem uma segunda chance, e tipo, eu lembro que eu meio que levantei a mão e falei assim, então, eu acho que não é bem isso. Né? Eu discordo do purgatório, mas vocês estão representando meio errado a coisa, né? Então, inclusive, nossa, eu lembro dessa, essa foi interessante. Eu comecei até a ver os argumentos católicos na Bíblia sem saber. Então, eu lembro, por exemplo, que eu estava lendo 1 Coríntios, e eu cheguei naquela passagem que São Paulo fala, né, que se um homem constrói sobre palha, madeira ou feno, e a obra dele vai ser queimada ali no último dia, mas ele vai ser salvo, mas como que através do fogo. E eu lembro de eu ler isso e falar assim, caraca, se eu fosse um católico, eu pegaria essa passagem e falaria que é o purgatório. Ô, louco! Eu não sabia que os católicos usavam isso, mas eu li e falei assim, olha, se eu fosse um católico, eu usaria isso. Parece tá bem similar aqui. Então, eu estava indo nessa linha, né? E eu já fui percebendo, assim, vários mitos, assim, que eu tinha aprendido. E alguns mitos, assim, quando você aprende, quando, né, você desaprende, de certa forma, sério, você começa a ficar até com um pouco de raiva de que te ensinaram errado, né? Então, você pega a raiva. Porque são umas coisas, assim, muito óbvias, muito fáceis, né? Sim. Então, por exemplo, falar assim, vamos comemorar aqui o dia da Reforma Protestante, dia 31 de outubro, o dia que o Lutero pregou as 95 teses e falou contra as indulgências. Calma aí. As 95 teses estão na internet, muito fácil. Ele falou contra as indulgências? Nem foi. Então, ele falou contra alguns abusos ali, mas ele diz ali, aquele que fala contra as indulgências papais seja anátema. Ou seja, os protestantes estão pegando o dia em que o Lutero anatematizou todos os protestantes e estão colocando como o dia da comemoração da Reforma. Então, assim, mas assim, essa é uma coisa muito fácil, tem na internet traduzido, sabe? Como é que a gente tá caindo nessa? Então, eu comecei a ficar um pouco decepcionado, assim, com a falta de rigor. Ainda, né? Fala que vendia pedaço do céu, né? Exato. É realmente bem fraco. Mas então, assim, nesse ponto eu ainda continuava protestante. Eu só estava achando que os protestantes eram meio burros, assim, tipo, talvez eu possa ser o primeiro protestante inteligente aqui, porque essa galera aqui tá muito fraca, sabe? Alguma coisa assim. Mas daí eu lembro que uma outra coisa que me chamou muita atenção foi quando eu estava lendo a Suma Teológica, e daí teve uma resposta lá do Santo Tomás, em que ele fala assim, como diz a Escritura, e daí ele citou uma passagem, estava ali, passagem de Tobias. Eu fiquei muito intrigado com aquilo, porque calma aí. Santo Tomás de Aquino viveu no século XIII. Se eu aprendi lá na minha igreja, na escola dominical, que os livros deuterocanônicos, como Tobias, foram acrescentados pela Igreja Católica no Concílio de Trento no século XVI. Como é que nós temos um santo, doutor da igreja, 3 séculos antes, citando um livro que teoricamente só entrou na Bíblia 3 séculos depois? Então eu lembro que aquilo me intrigou muito. Eu fiquei, calma. Tem alguma coisa errada aqui. Não é possível, estão me ensinando tudo errado. E daí eu comecei a ver que, de fato, os católicos têm usado os livros deuterocanônicos desde muito antes. Pode falar. Mas por que você chegou na Suma Teológica? O que deu? Porque eu sabia que eu vi que o Santo Tomás de Aquino, digamos assim, era considerado o maior teólogo católico, e eu estava tentando, assim, aprender alguma coisa, ver as respostas que ele dava para várias questões ali. Então, mas assim, estava estudando aleatoriamente, eu abria ali e falava assim, tô com uma dúvida sobre tal assunto, vamos ver o que os católicos pensam sobre isso. Era assim. Não era nenhum estudo muito rigoroso. Entendi. E daí eu lembro que eu comecei a olhar, e eu vi que, por exemplo, a Bíblia de Gutenberg, impressa um século antes da Bíblia do Lutero, já continha os livros deuterocanônicos. Eu comecei a ficar, calma, estão me ensinando errado esse negócio aqui. Daí eu falei, calma aí. Vamos fazer o seguinte, vamos organizar o pensamento. Eu comecei a ter, assim, muito bagunçada, coisa, eu falei assim, não, vamos organizar o pensamento. Eu peguei uma folha de papel e eu falei o seguinte, olha, eu vou escrever aqui tudo que eu quero estudar sobre a Igreja Católica. Eu vou estudar cada uma dessas coisas por muito tempo e depois que eu chegar no fim, eu posso chegar a uma conclusão sobre a Igreja Católica. Então eu coloquei ali no topo da lista o item que eu considerava o mais fácil, ou o mais óbvio,
que eu coloquei foi o cânon das escrituras. Por quê? Porque na minha cabeça era muito óbvio que o cânon que os cristãos deveriam seguir era o cânon dos judeus e acabou, não tinha discussão do assunto. Então eu coloquei ali no topo e falei assim, ó, esse daqui os católicos vão ser refutados muito fácil, primeira coisa, e depois eu fui colocando outras coisas ali. Purgatório, veneração dos santos, né, blá, 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 blá. E daí eu deixei por último o que eu consideraria o mais difícil de estudar, que seria infalibilidade papal. Porque eu falei, nossa, tem que ficar estudando 2.000 anos de história, isso daqui vai demorar. Eu deixei por último. Então foi isso, foi essa a minha lista. Então assim, eu estava estudando todos os assuntos, de certa forma, simultaneamente, mas eu resolvi focar em alguns assuntos para dedicar mais tempo a eles, além de estudar os outros. Então eu comecei pelo cânon das escrituras. Então eu falei o seguinte, olha, vamos lá, vamos ver se eu acho algum católico defendendo o cânon das escrituras. Então eu procurei na internet e eu achei que tinha um cara chamado Gary Michuta, que escreveu um livro chamado Why Catholic Bibles Are Bigger, né? Porque as Bíblias católicas são maiores. Eu falei, pô, esse livro, vamos ver os malabarismos aqui que o cara vai dar para defender esses 7 livros apócrifos aqui. E daí eu comecei a ler esse livro, e eu vou te dizer, quando eu terminei, tremendamente assustado. Porque ele me convenceu muito, muito. O que ele falava? Olha, esse livro eu recomendo para todos. Eu acho que é o melhor que tem do assunto. Assim. Não tem em português? Não tem em português. Em português, o único livro que eu recomendo é um que chama Manual de Defesa do Canônico, se não me engano, do Rafael Rodrigues. Porque ele foi um cara que eu percebi, eu li o livro em português, ele é um cara que leu muito o trabalho do Gary Michuta, então ele trouxe isso para o português também, e argumentos novos, né, por cima. Mas assim, sinceramente, em português é a única coisa que eu recomendo. Eu já li outras coisas do cânon que eu não gostei muito, achei um pouco amador. Mas se você ler em inglês, procura esse do Gary Michuta, ele tem vários livros no Kindle, eu acho que eu comprei no Kindle por R$5, baratíssimo. Então, nesse livro, são muitos argumentos, né? Não vou ficar aqui trazendo todos eles, mas ele basicamente mostrou que os judeus deuterocanônicos, tranquilamente, que o Novo Testamento cita e usa os livros deuterocanônicos como escritura, e que os padres da igreja sempre usaram tranquilamente, isso sempre fez parte do cânon da igreja, e que isso foi definido no século IV, ali no Concílio de Roma, de Pona, Cartago, com Santo Agostinho, com o Papa São Damaso, que é o cânon católico que nós temos hoje. Então, olha só, isso daí já é bem radical, né? O autor é católico ou protestante? É católico. Então, uma coisa que eu achei, assim, nesse livro que me surpreendeu muito, essa é uma coisa que eu não vi ninguém aqui no Brasil falando ainda, mas olha só. Uma coisa que, quando fala do cânon judaico, é que muitas pessoas vêm falar de Concílio de Jâmnia, que teoricamente teria promulgado o cânon judaico. Isso é mentira, nunca teve Concílio de Jâmnia, isso é besteira. O que teve foi no ano 132 depois de Cristo, teve a segunda revolta judaica, no qual o rabino Akiba, ele declarou um homem lá chamado Bar Kokhba, Simão Bar Kokhba, como o Messias. Ele falou, esse cara aqui é o Messias, ou seja, contra Jesus, né? Jesus já tinha morrido, mas falando assim, ó, Jesus é o falso Messias, esse é o Messias que vai salvar aqui Israel de Roma. Eles fizeram toda a revolta, tal, não deu certo, o Bar Kokhba morreu, deu tudo errado nessa revolta. Bom, a questão é o seguinte, eles, nesse momento, eles perseguiram os cristãos, esses rabinos perseguiram os cristãos que estavam em Jerusalém e ali na Palestina. E o rabino Akiba foi a primeira pessoa da história a falar contra os deuterocanônicos. E sabe como que ele fala? Isso daí está lá no Talmud. Ele começa dizendo o seguinte, os evangelhos e os livros heréticos não são inspirados. Ou seja, ele começa falando do Novo Testamento. Nossa. E logo em seguida ele fala, o livro de Ben Sira, que é o eclesiástico, e os livros que foram escritos depois não são inspirados. Ou seja, a primeira pessoa a falar contra os deuterocanônicos é uma pessoa falando contra a inspiração do Novo Testamento, falando contra a inspiração dos evangelhos. E daí foi a partir daí que o judaísmo começou a adotar esse cânon farisaico, esse cânon rabínico moderno. Mas assim, também não foi tão imediato. Demorou um tempo. A gente tem evidências ali no século III, IV, ainda dos judeus continuando usando o eclesiástico. Então, por exemplo, não o eclesiástico está escrito... né? Não. Inclusive está escrito no Talmud que os rabinos retiraram o eclesiástico do cânon. Ou seja, está ali admitido que estava no cânon e eles retiraram.
Então, assim, é por isso que eu recomendo esse livro, porque essas fontes, assim, você não costuma encontrar muito em português, assim, mas tá tudo lá, bem interessante. Bom, daí, o que esse livro me mostrou? Olha só como esse livro foi radical para mim. Então, primeiro mostrou que eu devia aceitar os livros deuterocanônicos. Então, parabéns, agora tem 7 livros inspirados a mais do que eu pensava que tinha. E aquela história... E aquela história de que os protestantes só seguiam esse cânon porque era o cânon judaico, então caiu por terra, né? Exatamente. E assim, até olhando o Novo Testamento, não faz nenhum sentido. Bom, mas ok. Nesse momento, você já fala o seguinte, cara, que tipo aceita os 7 livros deuterocanônicos? Eu não conheço nenhum. Então, meio que assim, eu li esse livro e já não era mais protestante. Só que daí vai mais longe. O que mais... Bom, ele me mostrou que... Por que... Essa é uma questão muito interessante, né? Que eu fiquei me perguntando depois. Não temos hoje é o correto. Por que a gente pode ter essa correta? Bom, porque a igreja... Travando. Porque o... Tá me vendo agora? Você tá me vendo normal? Tô te vendo. Você tá me vendo? Eu tô, só que tá travando. Agora voltou, tá oscilando, mas pode continuar. Tá. Então, uma coisa que eu percebi é que Cristo deseja que a sua igreja possua o correto cânon das Escrituras, que a sua igreja possua os livros corretos, a Bíblia correta, né? Então, como que ele garante isso? Ele garante isso através da proteção do Espírito Santo na igreja. Mas o instrumento que ele usou para garantir essa proteção é um fato inegável, que foram os concílios da igreja, os concílios locais, os concílios ecumênicos e as decisões dos papas. Então, eu ali já estava pensando. Então, Deus pode muito bem ter usado esses papas, esses concílios, para ter protegido o cânon para que nós, hoje, do século XXI, tenhamos as escrituras corretas. Ok. Tá, mas por que Deus quer isso? Por que Deus quer que a gente tenha a Bíblia correta? Para a gente não acreditar em besteira, né? Para a gente não acreditar em heresias, né? Se a gente começasse a ter o Evangelho de Tomé aqui, a gente ia começar a pensar num monte de besteira. Então, se o Espírito Santo protege a igreja para que ela tenha o cânon correto, para que nós tenhamos as doutrinas corretas, então por que o mesmo Espírito Santo não pode proteger os mesmos concílios os cristãos sejam associados na verdade? Então, a lógica é até bem direta, porque a Bíblia, para que nós não queremos ir. Então, óbvio que ele também quer proteger a própria doutrina dentro da história da igreja, né? Exatamente. Então, aí eu já comecei a aceitar a autoridade dos concílios ecumênicos. Então, assim, é uma coisa... Você não começou a duvidar daquela coisa de, a partir de 1500, as coisas começaram a desandar. Não tem muito sentido. Então, eu não poderia mais crer nisso, né? E uma outra coisa interessante é que esses concílios, quando você vai ler eles estão ensinando coisas católicas, digamos assim. Então, por exemplo, o Concílio de Roma foi o primeiro concílio da história, no ano 382, a definir o cânon católico. E como é que está escrito nesse concílio? Está ali definido o cânon, esses são os livros, Gênesis, blá, 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 blá. E no fim fala o seguinte: além desses livros supracitados, a Igreja Católica está fundada sobre a rocha de Pedro, do apóstolo Pedro, erro algum. E daí faz a referência à promessa que Cristo fez a Pedro, de que os portões do inferno não para a igreja. Então, perceba, ali é a igreja dizendo que ela não está só fundada nas escrituras, mas na própria sede do apóstolo Pedro. Né? Você nunca acreditou nessa questão de o termo... eu sou católico, e agora está muita moda de reformado falar que é católico, mas não romano, né? Você nunca acreditou nisso? Olha, não, a igreja é invisível, a gente é católico, mas não romano. Sim, não, eu acreditava nisso mesmo. Acreditava que a Igreja Católica seria a Igreja Universal de todos os que acreditam em Deus, né? Mas daí eu comecei a ler os padres da igreja, e os padres da igreja, eles falam um negócio que é fantástico.
Eles falam que católica não é só uma nota ou uma qualidade da igreja, uma característica da igreja, mas é o próprio nome da igreja. E daí, Santo Agostinho tem uma frase fantástica, ele escreve isso na Epístola aos Maniqueus. Não, na Epístola contra... eu acho que é a Epístola contra os Maniqueus. Ele vai falar todas as razões pelas quais ele é católico, ele vai falar, eu sou católico por causa da verdade, por causa dos milagres da igreja, por causa da história, tal. E ele fala assim, por último, o que me mantém na igreja é o próprio nome de católica. Porque, embora todos os hereges desejem ser chamados de católicos, nenhum deles jamais ousa, quando alguém chega na sua cidade e pergunta onde é a igreja católica, apontar para a sua própria capela, para a sua própria casa de oração. Isso é algo que a gente vê hoje, porque todo reformado vai querer dizer, eu sou católico, sou católico, sou católico. Aparece um funcionário da prefeitura na rua, onde é que está a igreja católica aqui? Ele vai apontar para qual igreja? Para a dele? Claro que não, né? Porque, no fundo, ele está... Para católica. Exato. Mesmo. Exato. É assim mesmo que funciona. Eles sabem, esse nome quando fala católico, automaticamente as pessoas sabem que é a igreja de Roma. É assim, né? Que tem o Papa e crê nas mesmas coisas e tal. Tanto que eles têm que fazer uma diferenciação. Não, eu sou mais não romano, né? Porque eles sabem que se você falar só católico, todo mundo vai entender que você é católico romano, né? Exatamente. E para mim isso, inclusive, é um argumento contra os ortodoxos, porque eles também colocam que eles são católicos, mas eles perderam o nome, tanto que hoje eles são obrigados a dizer que somos católicos ortodoxos católicos, né? Mesma coisa, eu diria. Bom, e daí outra coisa que esse livro me ensinou foi que eu devia começar a ler os livros deuterocanônicos. Eu falei, tem uma revelação aqui de Deus aqui que eu ainda não li, eu já tinha lido a Bíblia várias vezes, né, quando era adolescente, falei, vou começar a ler esses livros aqui. E daí a gente vê que os livros deuterocanônicos ensinam várias doutrinas católicas, e isso daí é um fato inegável, né? Então, por exemplo, no livro dos Macabeus tem todo o ensino sobre o purgatório, sobre a oração pelos mortos, a intercessão dos santos. E essa é a real razão pela qual os livros deuterocanônicos foram retirados da Bíblia. Porque na disputa de Leipzig... Não, foi a disputa de Leipzig? Eu acho que foi. Foi a disputa de Leipzig, em que foi o Lutero contra... Como é que chama? Johann von Eck. Eles estavam discutindo sobre várias doutrinas da igreja, e o Lutero falou, olha, eu só vou usar as Sagradas Escrituras canônicas aqui no debate. E ele estava usando tranquilamente Eclesiástico, Sabedoria, Baruch, estava tudo ali no argumento dele, do Lutero. Chegou na parte do purgatório, o Johann von Eck falou aqui, segundo Macabeus aqui, está provado o purgatório. Daí que o Lutero dá aquela recuada e fala assim, não. O Macabeus não pode entrar na discussão porque Macabeus não é canônico. Calma aí, no começo do debate agora não é mais. Ele usou Macabeus? Ai, meu Deus. Não, ele não usou, eu acho que ele não usou Macabeus, mas ele usou, por exemplo, Eclesiástico, Sabedoria, os outros livros. Mas foi a partir desse momento que ele resolveu excluir todos os livros que não faziam parte do cânon judeu. Então, na verdade, não foi nem ele, né? Foi a Sociedade Bíblica Brasileira, né? Porque ele colocou como, no final da Bíblia, né? Como uma leitura histórica, mas não inspirado, né? E depois a Sociedade Bíblica... Isso, teve todo um processo de exclusão dos livros deuterocanônicos, né? Então, primeiro, Lutero, Calvino, a Bíblia de Genebra, a Bíblia King James, né, a versão 1611, colocaram num apêndice entre o Antigo e o Novo Testamento, ou seja, no meio estava ali apócrifos do Antigo Testamento. E depois que começaram a colocar no fim da Bíblia, eu acho que isso foi no Sínodo de Dort, que começaram a colocar no fim da Bíblia, e depois, lá em 1820, 1830, que as sociedades bíblicas britânicas, escocesas, que eram calvinistas, né? Então, a contribuição aí da Igreja Presbiteriana, começaram a excluir, começaram a parar com o financiamento de qualquer Bíblia impressa com os deuterocanônicos. Então, foi isso. O interessante é que eu estava na casa da minha avó recentemente, eu estava vasculhando um pouco ali os tesouros ali que minha avó tinha, as relíquias ali do passado. E eu encontrei uma Bíblia como é que chama? Aquela Bíblia Figueiredo, que foi uma Bíblia traduzida para o português por um padre no século XIX. Não João Almeida, Figueiredo, é de um padre, isso daí, é uma Bíblia católica.
É muito interessante que essa Bíblia, ela é rara, você não acha mais. Ela tava lá, edição de 1896. Ô, louco. Encontrei lá na casa da minha irmã. Essa Bíblia, ela contém os livros deuterocanônicos, referências cruzadas por deuterocanônicos e tal. E ela, no Brasil, durante o século XIX, foi tão popular quanto a João Ferreira de Almeida. Então, os protestantes, metade estavam usando João Ferreira de Almeida, metade estavam usando essa desse padre português. Então, eu diria que no Brasil durou até um pouco mais de tempo essa questão dos deuterocanônicos, né? A gente pode encontrar isso, né? Então, por exemplo, eu encontrei aquela lá de 1896 com os livros deuterocanônicos, uma versão católica, mas bom, minha avó era protestante, né? Tava ali no baú dela, minha bisavó, então provavelmente compraram quando eram protestantes. É bem fantástico isso. Bom, e olha só, então eu só queria deixar aqui bem claro como que uma doutrina muito simples, como o cânon das escrituras, já revolucionou toda a minha maneira de pensar ali. Então, agora eu estava aceitando o purgatório, a oração pelos mortos, uma revolução. Bom, eu olhei para aquela minha lista e eu comecei a pensar. Eu falei, olha, esse negócio de ser católico é sério. Porque fora da igreja não é salvação. E o catecismo ainda fala que fala que só há uma possibilidade de salvação para aqueles com uma ignorância invencível. Eu falei, eu não tenho mais assim ignorância invencível não, porque eu tô lendo aqui, eu tô sabendo tudo. Eu falei, esse negócio é sério. Eu falei, olha, se eu ficar estudando isso daqui, que nem um acadêmico, que nem uma enciclopédia, eu vou ficar anos e anos estudando isso aqui, não vou a lugar nenhum. Eu falei o seguinte, olha, não vou perder meu tempo. Peguei um lápis, risquei tudo, falei aqui, olha, só vou estudar esse último tópico. Se esse último tópico estiver correto, eu viro católico. Que era a infalibilidade papal. Verdade. Se de Cristo concedeu a Pedro um primado, né, de autoridade doutrinária e né, jurídica pela igreja, isso perpetua nos sucessores dele, então acabou o argumento, né, não tem nem o que discutir mais. Eu falei assim, tá bom, eu vou estudar esse assunto. E vamos ver isso. Eu falei, tá bom, vamos ver quem que defende isso. Eu achei um livro do Stephen Ray, que chama... Stephen K. Ray, que chama Upon This Rock. Um livro muito bom também, eu acho que não tem tradução também. E daí eu comecei a ler esse livro, e o livro é basicamente uma análise do Novo Testamento, do papel de Pedro ali nos Evangelhos e no livro de Atos, e depois ele dá uma análise de alguns padres da igreja, mas com um enfoque maior nos padres apostólicos e antenicianos, né? E olha, eu vou te dizer, esse livro, quando eu estava lendo 1/3, eu já estava convencido. Nossa! Porque, não precisou nem chegar na parte dos padres da igreja. Quando eu vi a relação, por exemplo, entre Isaías 22 e Mateus 16, quando eu vi que Jesus rezou para que a fé de Pedro não falhasse, quando eu vi que Jesus falou para Pedro, e somente para Pedro apacentar as ovelhas, o papel que ele teve ali na igreja nascente, eu comecei a ver, calma aí. Sempre ele é o primeiro, né, dos apóstolos, né, em tudo que acontece na escritura, né, sempre ele está ali, né, o Pedro é o primeiro, depois... Exatamente. Olha só que interessante, eu estava pensando, eu como protestante lendo alguns documentos católicos, por exemplo, da Assunção de Maria. Vem a Assunção de Maria, daí vem lá o Papa Pio XII, joga uns versículos bíblicos e fala que, isso daqui prova a Assunção. E eu lembro como protestante, ficava, eita, coisa esquisita, sei lá, não sei, né? Tipo, pega aqui um Cântico dos Cânticos e fala que isso daqui é uma imagem da Assunção, meio esquisito, né? Mas calma aí. Pedro, ali em Atos 1, ele fala assim, olha, Judas morreu aqui, deixa eu citar um salmo, ele cita um salmo, fala assim, olha, ele morreu, que outro toma no lugar dele, então nós vamos eleger um novo apóstolo. Olha, eu como protestante, se eu tivesse ali naquela reuniãozinha com os apóstolos, eu ia falar, que é isso, Pedro? Tá doido? Você citou um salmo aleatório aí para justificar eleger um novo apóstolo, meio nada a ver, né? Então, é isso que é muito interessante de entender, que a correta leitura das Sagradas Escrituras depende de nós termos as lentes da fé correta. Se você não tem a fé correta, você não interpreta as Escrituras do modo correto. E isso daí vem lá dos padres da igreja, né? Tertuliano, Santo Irineu falam que os hereges não têm o direito de usar a Bíblia, só os hereges não têm o direito nem de ler a Bíblia. Por quê? Porque quando eles leem, eles sempre vão ler e vão levar isso para o caminho errado, né? Uma vez eu escutei uma analogia que dá para entender bem isso daí. É como se a gente tivesse um álbum de fotografia da nossa família
E a gente que vive naquela família que sabe as histórias, porque foi passado de geração em geração. É como se fosse uma pessoa de fora, pega esse álbum da gente e leva para fora para estudar aquilo, aquelas imagens, né, com tecnologia e não sei o que tem, mas eles não receberam a tradição, né? Eles não viram aquelas lembranças, aquelas experiências, não foi passado de geração em geração. Então eles não vão saber. É por isso que o protestante está sempre fadado a fazer o papel de arqueólogo. Ele está sempre olhando as escrituras como um documento antigo de 2000 anos atrás, em que ele tem que decifrar todo aquele negócio. E daí eles escrevem milhares de... aquela método histórico, não, nada contra, né? Mas aí eles têm que usar outros recursos, né? Que eles não têm a tradição. Exato. E daí fica escrevendo milhares de teologias sistemáticas para conseguir concatenar todos os ensinamentos da Bíblia. E o cara, ele nunca tem confiança de nada do que ele acredita, né? Se ele pega qualquer passagem aí que ele tem uma certa interpretação dele, qual que é a confiança que ele tem que aquilo está correto? A maioria não tem. Ele vai falar, não, eu acho que está certo, eu acho que está correto. E daí se vem ainda com essa questão do cânon, acho que quem falou isso foi o John MacArthur, que eu achei ridículo, né? Que é patético, né? Ele fala que o cânon é uma, como é que fala? É uma lista falível de livros infalíveis, né? Então, né? Porque ele acha que a igreja publicou aquilo de uma maneira falível, mas os livros são infalíveis, né? Pô, se isso é verdade, então toda vez que um protestante cita as escrituras, ele teria que colocar no final um eu acho. Ele teria que colocar Deus disse, blá, 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 eu acho, porque não dá para ter certeza, né? Então, eu acho que esse é realmente um grande problema. Depois que eu me converti, que eu comecei a estudar sobre o método de exegese católico, olha, para mim, as escrituras, na verdade, agora se abriram cada vez mais. Eu entendo as coisas com uma profundidade, com uma riqueza que eu não conseguia ver antes. Tá entendendo? Então, é por isso que é muito comum você ver nos meios protestantes um enfoque em certas passagens ou em certos livros. Eles não conseguem analisar a Bíblia de maneira canônica. Não conseguem analisar a Bíblia de uma maneira inteira, contando uma história só. Isso, exatamente. E cada grupo, né, religioso, eles enfocam num texto, né? Assim, os calvinistas naqueles que falam da eleição. Os arminianos naqueles que focam mais no livre-arbítrio. O outro que foca mais na graça, o outro que foca mais nas obras, o outro que foca mais não sei o quê. E aí eles fazem recortes, né? Não tem um todo, né? E o todo só encontra na igreja, né? Porque é ela que vai equilibrar tudo isso, né? Não é só uma coisa excluindo a outra, ou dando primazia para uma coisa e excluindo a outra. Porque você pode ver que, geralmente, eles excluem muito todas as passagens que dão fundamento para todas as nossas doutrinas, para todos os nossos dogmas, né? Por exemplo, quando a igreja, tipo, eles não vê nada, eles não vê lá que Cristo fala para Pedro, eles distorcem aquele sentido. E nem quando dá as chaves para Pedro, quando manda os apóstolos perdoarem os pecados no nome dele, quando fala que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Tipo, tudo que fala da igreja, não. Eles ignoram. Várias coisas, né? Exatamente. E uma coisa muito interessante que eu tenho percebido é como que a ordem da teologia está toda invertida dentro do meio protestante. Porque se você olha a história da igreja, os padres da igreja, quais são as primeiras discussões teológicas? É a Trindade, sempre. A gente precisa ter um correto entendimento da Trindade, para daí ter um correto entendimento da cristologia, para ter um correto entendimento da pneumatologia, para só daí começar a discutir outras coisas. Mas os protestantes, eles sempre começam com a soteriologia. Eles sempre vão começar com, como que eu sou salvo? Como que eu sou salvo? Essa é a questão. Olha... Porque eles já pegaram tudo pronto. Querendo ou não, eles pegaram já tudo pronto. Todos esses dogmas que a igreja ali se debruçou em concílios para definir cânon bíblico, Santíssima Trindade, as duas naturezas de Cristo, já estava tudo pronto. Aí agora eles têm que ficar discutindo... Agora eles pegam para discutir a perfumaria, digamos assim, né? Sim. Mas como eles não passaram por esse processo de estudo da Trindade, da cristologia, e eles começam estudando pelo ponto errado, que é a soteriologia, depois eles começam a errar na Trindade. Esse é um problema muito grave. Porque é tudo muito interligado na teologia. Você erra uma coisa, você começa a errar tudo. Então eles erram na soteriologia, eles vão começar a errar na cristologia. Então, por exemplo, olha, que eu saiba, todas as denominações protestantes vão falar contra o nestorianismo. Mas assim, é só da boca para fora. Porque existe um nestorianismo muito presente ali, principalmente entre os reformados. Pergunta para um reformado aí, Deus morreu na cruz?
Não, 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 não. Foi só a natureza humana de Deus, só foi a natureza humana de Jesus que morreu na cruz. Como assim a natureza humana morreu? Quem morre é uma pessoa, né? Então, Maria, mãe de Deus, não, não, não. Maria Só do de Jesus. corpo humano. Então, eles começam a dividir ele em duas pessoas. Por isso que a salvação ali dentro do meio reformado acaba sendo baseado nos méritos que o homem Jesus conseguiu durante os seus 30 anos de vida cumprindo a lei de Moisés. E é só essa justificação que é imputada ali no crente. Enquanto que para nós católicos eu vou falar, não, é a própria santidade da Santíssima Trindade que vem até nós, né? É a própria santidade de Deus que ele possui desde toda a eternidade. Porque a gente não está fazendo essa divisão doida entre duas pessoas. É uma pessoa só com duas naturezas, né? Então, assim, esses são erros... É um assunto difícil de estudar, mas são erros básicos, assim, para alguma coisa que foi definida faz 1.600 anos, né? Então, quando você fica todo preocupado, assim, como é que eu sou salvo, não sei o quê, fica nesses debates infinitos, e perde todo... né? Na igreja primitiva tinha discussão sobre como é que você é salvo? Não, cara, todo mundo falava, vai ser batizado, seja santo, se você pecar, confesse, acabou. Não tinha muita discussão sobre o assunto, né? Exatamente. Ô, Lucas, e na sua vida espiritual, como que foi a mudança? Você sentiu mudança na sua vida de oração, na sua busca de santidade, no relacionamento com Deus? Como que foi o antes e o depois? Uhum. Olha, eu não quero dizer que os protestantes não têm vida de oração, porque é claro que eles têm, eu não quero dizer isso. Mas as tecnologias e os recursos espirituais que a igreja nos fornece para a nossa vida espiritual são muito superiores. Então, assim, a comparação que eu faço olha, nós estamos em guerra. Isso aqui é a guerra contra os poderes do inimigo, né? A guerra não é de carne e sangue aqui, é contra os principados e potestades. O protestante está indo lá com um pedaço de madeira. Tá bom, né? Dá até para tentar lutar aí, mas a gente tá com as bazucas, a gente tá com os tanques aqui, a gente tá com, né? A gente tem toda a intercessão dos santos que, né, estão rezando por nós. Nós temos toda uma tradição espiritual de 2.000 anos que digamos assim, é unificada nas suas bases, mas é diversa, ela acomoda os vários carismas, as várias personalidades, né? Nós temos a ajuda de confessores, nós temos a ajuda de diretores espirituais, homens que se dedicam assim, a vida inteira para isso, né? Homens que se retiraram do mundo para isso, né? Então, olha, mudou muito. Eu vou te dizer que eu não tinha ideia do que era rezar antes de começar a ser católico. Rezava, mas, olha, até difícil explicar qual que é a diferença, porque é muito. Eu sei. É um negócio que eu falo assim, meu Deus, eu achava que eu tinha uma vida, né, de oração, vida espiritual, e não, assim, Exatamente. era bem... E Exatamente. a questão da santidade para você, como que era a busca da santidade? Como que você entendia o que mudou agora? Olha, para mim, eu não pensava em busca da santidade, não era uma coisa assim que estava muito na minha cabeça, sabe? Assim, eu sempre fui assim, quando eu era mais jovem, assim, eu sempre fui alguém assim meio certinho, né, entre aspas. Assim, eu era o cara que ia na igreja ali sempre, né, tentava ali não fazer nenhuma besteira e tal. Então eu tinha essa preocupação com fazer as coisas certas. E isso meus pais me ensinaram muito bem, eu tive uma educação moral excelente, né? Mas quando você se torna católico, você percebe que a santidade não é só não fazer as coisas erradas, não é só evitar o mal, não é só, né, deixar os vícios e os pecados grandes. É só você obrigação. Realmente desenvolver. Exato. Isso daí você está falando dos 10 mandamentos. Isso daí você tá 4.000 anos atrasado aí. Entende? Então, a santidade é o desenvolvimento das virtudes, né? É crescer num relacionamento com Deus. E esse relacionamento, ele se desenvolve de uma maneira muito viva, em tudo. Não é na oração que você faz quando você acorda e quando você vai dormir. É em tudo, é no teu trabalho, digamos assim, nas suas conversas com seus amigos, é tudo. Então, assim, eu não diria que se tornar católico vai fazer você virar um santo automático. Não vai, você vai ter que lutar. Mas a igreja, ela te fornece muitas armas, muitos recursos para você conseguir isso. E são recursos, eu diria que tornam a vida, como eu posso dizer assim, trazem felicidade para o homem, de verdade, aqui na Terra, né?
Claro, né, a gente sabe que acontecem muitas dificuldades, mas, pô, saber que você pecou, você se arrependeu, agora você pode ir lá se confessar e receber o perdão dos pecados ali do sacerdote, pô, isso daí traz uma alegria imensa pro coração, né? É algo que, nossa, é algo que eu não abandonaria a igreja por nada por causa disso, porque, gente, sério, eu adoro me confessar, eu acho muito, muito bonito ver a misericórdia dos padres. Os padres, eles ouvem o que você está falando, eles não julgam, eles guardam aquilo, se eles falarem, eles estão excomungados. É uma coisa, assim, muito bonita. Uma coisa que eu queria falar, não sei se eu estou voltando aqui no assunto, mas quando eu me converti, pediram para eu ir conversar com um pastor presbiteriano. Eu falaram assim, vai conversar com ele que ele vai te converter de volta, né? Porque ele vai te convencer a não virar católica, né? E eu fui conversar com ele. Olha, um homem muito inteligente, um homem muito sábio, eu gostei dele. Mas assim, olha, eu saí daquela conversa mais convencido do que nunca. Porque olha só, né? É verdade, porque ele era um homem muito sincero, ele falava a verdade, esse era o problema dele. Então, por exemplo, eu perguntei para ele, olha, eu vejo muitos reformados falando que a doutrina reformada vem de Santo Agostinho. Assim, o senhor que leu aí os padres da igreja, o que o senhor acha disso? Dele, então, olha, eu vou te dizer que é um grande exagero. Que, na verdade, a gente tem que garimpar muito a doutrina de Santo Agostinho para chegar numa coisa parecida com a doutrina reformada. Nossa, caramba. E eu perguntei para ele, né, qual foi a maior dificuldade dele em deixar de ser católico. E esse homem, ele foi secretário do Papa São João Paulo II. Você até encontra fotos dele celebrando missa com o Papa e tal. Eu perguntei qual foi a maior dificuldade. Ele falou, olha, foram duas. A primeira foi a piedade eucarística. Ele falou que durante a vida toda dele, ele desenvolveu muito esse grande amor pela Eucaristia e que isso foi algo muito difícil de abandonar, de tirar do coração dele. Ele falou isso. E ele falou assim para São João Paulo II. Nossa! Porque eu nunca conheci nenhum homem que chegue aos pés daquele homem. Ele falou isso. Então, de quem? Do Papa São João Paulo II. Eu nunca conheci nenhum homem que chegue aos pés dele. Nossa. Então, assim, eu falei, caramba, então por que eu vou virar protestante, né? O cara ainda falando essas coisas pra mim, né? Muitas pessoas gostam do São João Paulo II. Sim, ele é uma personalidade, assim, que abrange vários... Sim, ele era... mas olha só. Sim, mas olha só. Esse pastor, ele falou pra mim, não, a igreja católica é idólatra, tal, idolatra Maria, tal, não sei o quê. Então, calma aí. Qual que era o lema do Papa São João Paulo II? Não era totus tuos, Maria? Calma aí. Então você estava me falando que um homem idólatra é o maior homem que você já conheceu, e nenhum homem chega aos pés desse homem idólatra. Entende? Não faz sentido a gente ver homens de tão grande santidade e você considerar que eles têm erros tão graves na doutrina deles. Você só pode alcançar uma santidade tão alta assim, tendo a doutrina correta. Nós não podemos nos afastar da doutrina de Cristo. Quanto mais nós nos afastamos, mais a santidade vai se perdendo ao longo do caminho. E é por isso que os protestantes não têm uma grande tradição de santos. Tem alguns homens interessantes? Tem, né? A gente pode até olhar aí, falar alguns interessantes, mas não chega nem aos pés, assim, de um São Francisco de Assis, assim, né? Ou até de um Papa São João Paulo II. Sim. E uma coisa que eu ia falar agora, que eu ia até esquecendo. Agora fugiu. Sobre o Santo Agostinho, né? Que os calvinistas pegam o Santo Agostinho para fundamentar suas doutrinas. Mas talvez seja porque eles querem pegar alguma coisa de primitivo, né? Talvez, para, tipo, fundamentar a origem deles, né? Não ser uma coisa totalmente desconexa aí de um cristianismo mais primitivo. Mas olha, Sim. Mas olha, eu lendo Santo Agostinho agora, eu não consigo acreditar que os reformados leem ele. Não é possível. Não é possível. Eles devem pegar. Não é possível, porque olha o seguinte, eu tô tentando lembrar qual foi o livro que foi isso. Eu acho que é o livro A Lei e as Obras, alguma coisa assim. Em que ele fala que, ele comenta, né, as passagens de São Paulo e de São Tiago sobre a justificação pela fé e pelas obras. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que quando São Pedro diz que alguns homens, que as palavras de São Paulo são difíceis de entender, que alguns homens deturpam ela para a sua própria condenação, segundo Santo Agostinho, ele estava se referindo às passagens que São Paulo fala da justificação pela fé. Que alguns homens estavam usando ela
para falar que não precisavam fazer obras e não precisavam seguir os mandamentos de Deus. Gente. E daí ele fala que São Tiago, quando ele fala que nós não, que vemos que Abraão não foi salvo somente pela fé, mas pelas obras, ele está justamente tentando, digamos assim, corrigir as pessoas que estão interpretando São Paulo errado. Então, assim, cara, como é que você lê um negócio desses e vai falar que Santo Agostinho tem alguma coisa de reformado? Sinceramente, não tem como. Não, e quando o Santo Agostinho pega e fala que ele só crê na autoridade da Escritura por causa da autoridade da Igreja? E aquela Exatamente. frase, Roma falou, o assunto está encerrado, né? Tipo, se Roma falou, acabou o assunto. Exatamente. Olha, a história do combate das heresias, do arianismo, pelagianismo, nestorianismo, teve grandes homens por trás desse, como Santo Agostinho, né, São Cirilo de Alexandria, teve. Mas o papel do Papa foi fundamental. Daí você pode estudar tranquilamente, você vê que esses homens eles elaboravam a teologia, mas a decisão de autoridade que fazia com que aquela heresia fosse realmente condenada vinha do Papa. Os papas foram fundamentais assim nisso. E uma outra coisa do Santo Agostinho que eu lembrei aqui, que eu achei muito engraçado uma vez que eu li, foi que os protestantes adoram falar, né, que a Imaculada Conceição de Maria é uma doutrina meio pelagiana, porque tá falando que ela, pelas forças dela, conseguiu sair do pecado original, que não tem nada a ver. Mas é meio engraçado que o Santo Agostinho tem um livro lá que ele escreveu contra o Pelágio, que é a Lei e a Graça. Não. Como é que é? Eu acho que é a Lei e a Graça. Acho que esse é o livro. E nesse livro, justamente ele fala que o Pelágio estava falando, olha, se todos os homens nasceram com o pecado original, então você está falando que até a mãe de Jesus nasceu? E daí a resposta do Santo Agostinho surpreende muito, porque ele diz o seguinte, não. Olha, nós devemos excetuar a Santa Virgem Maria da lei do pecado, né? Ele fala assim, olha, todos os homens, não importa quão santos viveram aqui, eles têm que dizer, eu já pequei, eu tenho pecado, mas a Virgem Maria está fora dessa. Ele fala mesmo. Então assim... mas eles pegam e usam outros padres que discordavam, que criam que ela nasceu, só que eles não entendem o consenso unânime dos padres, como que funciona também a epistemologia católica, né, e tudo mais. Exatamente. Sempre pegam os pontos fora, né? Mas exatamente. A igreja... Uhum. Olha, se eu puder dar uma recomendação aqui para o pessoal que está assistindo a live, quem quiser entender mais sobre Sagradas Escrituras, eu recomendo muito o trabalho do padre Christian Capes. Ele tem feito um trabalho muito bom, principalmente no campo da Mariologia e da Eucaristia. Ele tem, assim, descoberto coisas, assim, fantásticas, assim, que eu recomendo aí que todos procurem. Eu acho que é um material que está precisando de uma tradução urgente para o português. Boa. E você dá alguma outra dica aí para quem está na transição, estudando, com dúvidas? O que você diria para essa pessoa? Olha, eu diria que procura uma ajuda, né? Eu estudei sozinho. Eu fiz o caminho das pedras, o caminho sozinho. Mas olha, não tem por que não pedir uma ajuda, procurar um amigo que saiba sobre o assunto, né? Procura alguém que saiba, né? Às vezes não é tão fácil. Mas hoje nós estamos na internet, ó. Tem aqui, ó, o arroba tá aqui. Quer falar comigo, pode falar, que eu respondo com todo prazer. Ô, Lucas, então... Uhum. E como que foi contar para sua família, romper também com a sua denominação e tudo? Então, olha, eu acho que essa foi a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Foi bem difícil. Eu sou uma pessoa, assim, muito avessa a confronto, assim, faz parte da minha personalidade, assim, um pouco de covardia aí que eu tô tentando combater. Eu sou totalmente diplomático. Então, assim, esse é o tipo de coisa que você não quer contar. Você fala assim, deixa quieto, não fala nada. Mas eu falei, tá, vou contar. Olha, não foi suave ali no primeiro ano, eu diria. Hoje tá tranquilo. Hoje meus pais aceitam pacificamente, claro, né? Eles são totalmente contra ainda, mas há uma relação muito pacífica e ótima, uma relação ótima. Mas, e daí eu tive que me desligar da igreja, conversar com os pastores. Olha, eu diria que a maioria ali me tratou com muito respeito ali. Alguns ali, no primeiro momento, quando eu contei, ficaram um pouco, assim, assustados, assim, né? Talvez foram um pouco ríspidos, assim, de primeira, mas depois todos eles foram muito educados, assim. O pessoal da minha igreja era um pessoal muito bom. Mas, assim, foi uma situação que foi muito difícil pra mim, sabe? Perdeu a amizade?
Perdi. Algumas por simples falta de contato, porque eu era uma pessoa que estava ali na igreja presbiteriana o tempo inteiro vendo todo mundo. Eu ficava ali na sexta, sábado, domingo, né? Então, assim, você começa a não ir, você começa a perder a amizade por falta de contato mesmo. Algumas bem poucas por uma oposição mais ativa, mas eu diria que a maioria foi por falta de contato. E assim, quando eu virei católico, eu fiquei um pouco assustado. Falei, cara, perdi todos os meus amigos, né? O que eu vou fazer, né? Eu sou péssimo em fazer amigos. Mas eu cheguei para os meus amigos católicos, aqueles dois lá da faculdade, falei o seguinte, olha, cara, se me converti, o que eu faço? Daí eles falaram assim, Lucas, você tem que ir lá no centro do Opus Dei, lá em Campinas, né? Você vai lá, os caras vão te ajudar. Eu descobri que o padre lá da época era ex-presbiteriano também. Quando eu bati na porta ali, já fui atendido pelo Henrique Elf, não sei quem conhece ele, né, um numerário. Ele já marcou umas catequeses comigo e tal. Então, daí eles me ajudaram muito. Conseguiram para mim um batismo sob condição, né? A primeira comunhão. Ah, que você quis fazer? Oi? Você quis fazer o batismo sob condição? É porque o meu batismo ele usa uma fórmula duvidosa. E esse é um assunto que eu acho que precisa ser mais falado no meio católico. Esse assunto, para mim, é muito preocupante. Eu vejo muitos teólogos católicos falando que assim, né, a igreja aceita o batismo feito trinitariamente, né, com água, tal, não sei o quê, e que, portanto, a gente deve aceitar os batismos protestantes, né, tranquilamente. Olha, toma muito cuidado com isso. Eu tomaria muito cuidado. Porque eu tô vendo fórmulas erradas sendo usadas o tempo inteiro, e comigo foi errado. Ok? E eu vim da igreja presbiteriana. Por quê? Porque esse negócio de batizar segundo a fórmula correta é mais questão de costume do que de lei. Que eu saiba, não existe nenhuma lei da igreja presbiteriana do Brasil que fala que você tem que batizar, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entende? E olha, eu acho que eu tenho uns 3 amigos presbiterianos que se converteram recentemente, todos tiveram que batizar sob condição, porque a fórmula não estava correta. Nossa. Então, então eu acho também, a intenção também geralmente não é a mesma, né? Que a da igreja. Na verdade, eu diria que sim, porque pelo que eu já li, quando a igreja fala que tem que ter a intenção da igreja, é basicamente a intenção de batizar. Não precisa ter a intenção de perdoar os pecados, não precisa ter a intenção de tornar um filho de Deus. É só assim, eu tenho a intenção de jogar uma água. Tipo assim, não foi algo sem querer, entendeu? Não foi algo, uma piada, foi algo assim, sério. Porque se fosse da intenção da igreja, então acho que a maioria não ia nem valer mesmo. Exato. Não, mas é só ter a intenção de batizar, é só isso. É só não ser sem querer. Mas assim, eu acho que esse é um negócio que todo mundo devia olhar. Graças a Deus eu tinha um vídeo do meu batismo, eu consegui garimpar ele, mostrei pro padre, o padre falou, olha, Lucas, eu acho melhor a gente fazer sob condição aqui. Ainda bem que eu tinha um vídeo. Nossa, que sorte, hein? Sim, providência de Deus, ainda bem. E agora, Lucas, você tá na paróquia Nossa Senhora do Brasil, né? O que você faz lá? Sim. Eu comecei a frequentar a paróquia Nossa Senhora do Brasil no começo de 2020, em Campinas. Eu tinha uns amigos que eram aqui de São Paulo, eles me convidavam bastante. Eu comecei a vir no fim de semana só para participar das programações dos jovens e voltar para Campinas. Depois eu acabei me mudando para cá, né? Então, atualmente, o nosso grupo é bem grande. Então, por exemplo, a última programação que nós fizemos teve 135 jovens, se não me engano. Veio o professor Rafael Nogueira, né, que era o presidente da Biblioteca Nacional. Veio o Rasta. E nós somos divididos Augusto, lá em várias né? coordenações. O Pedro Augusto também. Pedro Augusto também, na semana anterior, sim. E lá a gente divide em várias coordenações com várias áreas para ser mais organizado ali, né? Então tem toda a parte de ações sociais, a parte de cineclube, clube de leitura, a parte de palestras, minicursos, eventos. Cinema, né? Tem tudo. Eu participo da parte de minicursos, então a gente organiza cursos de aprofundamento na fé que são realizados durante a semana, assim, são 5, 6 aulas sobre um tema específico. A gente já falou sobre São José, sobre a missa, sobre o purgatório, então a gente vai explorando esses assuntos aí. Patrística pro pessoal também, né? Que quer... Até agora não teve, mas pode ter, é uma boa ideia. Eu vi vocês estudando alguns dogmas. Eu dei uma palestra, mas isso foi uma palestra, não foi um mini curso. Eu dei uma palestra sobre a autoridade papal na história. Essa daí. Quem quiser ver, eu tenho um canal no YouTube aí, Lucas Passiti, só jogar, tem uns vídeos lá. Fala o Instagram de vocês.
O Instagram da paróquia dos jovens é @divinocoração. Só isso, @divinocoração. E quem Porque quiser procurar é um meu modelo para que vários outros jovens também levem para suas paróquias. Siga lá como referência, né? Adote aquelas ideias, copia, né? Sim. E leva aí para Claro, as claro. outras paróquias, né? Porque a gente precisa, porque essa questão dos jovens na igreja protestante, ela é muito ativa, né? Sim, E no catolicismo tá bem parado, né? Assim, não é sim. tão. A Paróquia Nossa Senhora do Brasil é um caso atípico, eu diria. Eu sei que eu sou muito privilegiado de estar lá, que não é o normal das paróquias por aí. Mas assim, se você tem interesse em criar um grupo de jovens aí na sua igreja, faz. Eu acho que precisa de muita dedicação, você precisa arranjar amigos que queiram fazer isso com você. E, olha, eu acho que faz muito bem. Eu acho que o pior é assim, né? A gente ficar ali sentado no banco reclamando que não tem, né? Ah, mas não tem nada na minha paróquia. Pô, vai lá e faz, né? Exatamente, né? Vai e Exato. faz. Então, Lucas, eu vou encerrar porque a gente já falou tudo, né? Você queria falar mais alguma coisa? Acho que não. Acho que tá bom. Se alguém quiser também fazer alguma pergunta, deixa eu ver se tem aqui. Fizeram umas perguntas aí, mas é muita pergunta, não dá para responder tudo, né? Uma pessoa que está com Tá várias bom. dúvidas. E aí, se vocês. A gente sempre está à disposição também, o Lucas também aqui no apostolado pode perguntar para ele ou para a gente aqui. Sim. Sim, pessoal, eu adoro responder perguntas. Eu sou extremamente paciente aqui. Então pode mandar 1000 perguntas que eu respondo todas. Então é isso. Obrigada, Lucas, pela sua disponibilidade para contar para a gente sua história. Que Deus abençoe e Muito obrigado. boa noite. Tchau. Fica com Deus. Tchau, boa noite.